Saúdo a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Amados irmãos, nós vamos ler uma ilustração bíblica muito maravilhosa, que tem por título A Cidade dos Buracos. Diz assim: era uma vez uma cidade inteirinha habitada por buracos. Nenhuma pessoa, só buracos. Os buracos mais ricos se enfeitavam com amuradas de granito, de mármore ou de azulejos, ou os mais pobres, tijolos ou de cerquinhas de madeira. Havia muita competição entre eles, até que um certo dia um buraco pensador lhe ensinou: o importante é o interior e não o exterior. Olha só. E os buracos começaram a se encher de ouro, prata, joias, eletrodomésticos, carros, lanchas, a tal ponto que não cabia mais nada. Louvado seja Deus. Para solucionar o problema de espaço, começaram a se alargar, mas logo perceberam que se todos fizessem o mesmo, em pouco tempo a cidade iria começar a guerrear entre si, pois nenhum buraco queria ser engolido pelo outro. Então ocorreu a um deles uma solução de como aumentar a capacidade dos buracos, sem que eles precisassem se alargarem. Então disse: basta se tornar mais profundo. Brilhante ideia, ótima ideia, é verdade. No entanto, para se aprofundar, os buracos teriam primeiro que se livrar de tudo que havia dentro deles. Eita, e agora? O mais resolvido deles decidiu tentar. A princípio teve medo do vazio que iria sentir, mas quando conscientizou-se que não existia outra maneira de solucionar o problema, decidiu abrir mão de tudo que tinha. Então, uma coisa engraçada aconteceu. O que foi? Quando voltou a chover na cidade, aquele buraco que tinha se aprofundado mais do que os outros e foi capaz de armazenar água por um longo período, ao passo que os demais perdiam-na rapidamente por serem muito rasos. Então o buraco com água começou a ser chamado de poço. Ele era o único poço numa terra de buracos secos. Logo, muito também queriam ter águas, mas poucos estavam dispostos a se desprender de seus bens materiais. Quando um segundo e um terceiro buraco também conseguiram se aprofundar e armazenar água, aquele cantinho da cidade foi carinhosamente apelidado de oásis. Olha que coisa linda! Entretanto, os buracos que não queriam se livrar de seus bens partiram para a zombaria contra os poços, dizendo que eles tinham água na cabeça. Mas, a bem da verdade, em toda a cidade, somente lá no oásis, haviam árvores, bichos, passarinhos. Por essa razão, Efésios, capítulo 3, versículo 14 ao 16, diz: aleluia, por essa razão dobro os meus joelhos perante o Pai, para que vos conceda que sejais robustecido com poder pelo seu Espírito no homem interior. Que exemplo maravilhoso, né? É um conto, é uma ilustração bíblica. Está nos mostrando que se nós se desvencilharmos de tudo aquilo que está nos prendendo, nós teremos outras utilidades. Enquanto estavam ali aquela competição de buraco ser, tentar armazenar coisas, um mais do que o outro, estava tudo de igual forma, mas teve um lá que teve um pensamento diferente. Vou aprofundar mais, para ver se cabe mais coisas. Mas aí choveu.
Então o buraco já teve outra utilidade, por causa da água que ficou presa no fundo do buraco, que virou poço. E ali começou a nascer as árvores em volta, começou a nascer a mata, e ali começou a aparecer os bichos, começou a aparecer as aves. E então ficou diferente aquele cantinho da rua. E os que estavam ali com os buracos vazios, né? Além de vazio seco, começaram a querer zombar. Mas na verdade era mais inveja. É o que acontece em nossos dias. Se nós nos enchermos do Espírito Santo, se nós nos enchermos da graça do Senhor, como Efésios está nos mostrando, que nós devemos nos robustecer com poder, aleluia, pelo seu Espírito Santo, o nosso interior ficará cheio da glória de Deus, da graça de Deus. Seremos outras pessoas, teremos outras motivações, teremos outros pensamentos, não é? Por quê? Porque nós teremos ânsia, desejo, vontade de ajudar o nosso próximo. Teremos ânsias, desejos e vontades de estender a mão para aquele que está caído, para aquele que está abatido. Estaremos robustecidos pelo poder do Espírito Santo, estaremos robustecidos pelo poder da glória de Deus em nosso interior, em nossa vida. A Bíblia diz que Deus não olha para o nosso exterior, Deus olha para o nosso interior, não é? Muitas vezes as pessoas estão aí se embelezando de maneira que, misericórdia, ninguém sabe se é uma crente em Jesus, se é uma Jezabel propriamente dito, né? E os homens todo apertadinho, todo remodelado, o cabelo que ninguém sabe mais. Na verdade, o cabelinho, o certo seria cortar como o exército, né, meus irmãos? Bem raspadinho aqui aquele chamava-se corte americano, né? E ali parecia um soldado americano, ou um soldado brasileiro também, é a mesma coisa, né? Mas é uns cortes de cabelo esquisitos hoje em dia, que só Deus. E aí fala línguas estranhas, e prega, e profetiza, e faz tanta coisa. Mas Deus não olha para o nosso exterior, Deus olha para o nosso interior. Então pensa bem, louvado seja Deus, está escrito lá no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14 e 16, que nós devemos estar, aleluia, para que vos conceda, o Pai Todo-Poderoso conceda que sejais robustecido com poder pelo seu Espírito no interior, no homem interior. Que Deus possa fazer você compreender, aleluia, que você deve cada dia mais se encher do poder da graça do Espírito Santo e te use grandemente em suas mãos. Que você não seja um buraco vazio, mas que seja um buraco cheio, como um poço, né? Como diz o Senhor Jesus, é só tirar água. Quanto mais tira água, mais água vem, porque a fonte é funda, o poço é fundo. Que você tenha sempre, aleluia, argumento, palavras de ânimo, de conforto, de consolo, de ensinamento, para levantar a moral da pessoa, levantar os ânimos da pessoa, levantar, tirar pensamentos furados, pensamentos alheios, pensamentos que não vai levar a lugar nenhum, mas só a desgraça, a miséria, o vício. Então que Deus seja contigo, que você entenda essa ilustração e que o Senhor fale com você cada vez mais. Fica na santa e doce paz do Senhor Jesus.